bem, galera do nono ano? Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de matemática com o professor Rodrigo. E hoje hoje é um dia muito especial porque nós começamos aqui a um novo capítulo, o livro 2 aí, do segundo bimestre de vocês. Tudo bem, gente? E é isso aí. Vem comigo, vamos ser felizes. Vamos ver aqui o que tem para nós. Aqui, então, nós estamos aqui no volume 2, ou seja, segundo capítulo, segundo bimestre, capítulo 4, triângulo, retângulo, é o nosso primeiro objeto de questão aí. Depois vai vir o capítulo 5, polígonos regulares, círculos e circunferência, algo que nós já vimos, é muito familiar. Capítulo 6, para fechar o segundo bimestre, expressão algébricas e equações de segundo grau, que nós já adiantamos no início do ano para vocês. Tudo bem, objetivos do capítulo é reconhecer e nomear elementos do triângulo retângulo, cateto e suas projeções, hipotenusa, enfim. Deduzir e aplicar as relações métricas do triângulo retângulo, aplicar o teorema de Pitágoras na relação de diversas situações problemas, aplicar as razões trigonométricas no cálculo dos elementos conhecidos e resolver problemas envolvendo trigonometria. Bora que bora. Teorema de Pitágoras, gente, acho que vocês aí vocês enquanto aluno, vocês esperaram bastante tempo para ouvir esse nome. Tanto o Teorema de Pitágoras quanto o Teorema de Tales. E tá aí, vocês conheceram esse ano o Teorema de Tales, acho que todo mundo se deu bem, não acho que seja tão difícil, vou conhecer agora o tal do tio Pita, o tio Pitágoras, tá bom? O Teorema de Pitágoras é o seguinte, diagonal de um retângulo, como mostra para vocês aí, basicamente, né? Ele está mostrando aqui, um retângulozinho, então um corte de uma diagonal de um retângulo, ele vai fazer dois triângulos retângulos. Por que retângulo? Está fazendo aqui exatamente os seus 90 graus. E o que vocês precisam saber? Que essa reta que passada na sua diagonal aqui, desse triângulo retângulo, vou tentar desenhar ele aqui para vocês terem ideia, tá? É esse cara aqui, né? Eu estou representando um deles. O que vocês precisam saber que não pode esquecer jamais? Essa reta que fica aqui de frente para esse ângulo de 90 graus, né? Ela vai ser chamada de hipotenusa. Vamos lá. E essas duas retas aqui encostando nesse ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado simplesmente de cateto. E o de baixo também, nesse primeiro momento, cateto. Simples assim, gente. Então, veja, esse é o cara aqui chamado hipotenusa, aqui vai ser chamado o cateto e aqui também o cateto. Tudo bem? E é assim que se faz, assim que vamos dar o nome para ele. Então, ele está trazendo aqui algumas observações também que são muito coerentes, aos lados de um quadrado. Aqui nós poderíamos, inclusive, fazer uma atividade bem peculiar, se estivéssemos em sala de aula com material manipulável e tal. Quem já brincou com Tangram, por exemplo, sabe que isso aqui é muito bacana para formar figuras geométricas, né? Mas eu vou deixar aqui para um outro momento. E aí eu preciso que vocês encontrem isso aqui, Vou passar aqui um pouquinho. É isso aqui, A fórmula do Pitágoras está aqui, Gente, lógico que no texto aí a gente está fazendo toda essa ideia aqui e tal. E aí eu posso depois, num outro momento, num outro vídeo, fazer explicação de como que chegou nessa fórmula. Mas o que nós precisamos saber aqui é o seguinte: c ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado. Em outras palavras, quem é o c? C, basicamente, ou se vocês acompanharem aqui, é exatamente aquela reta que fica aqui de frente para quê? Para o ângulo de 90 graus. Se a gente olhar para esse desenho aqui, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, lá em cima eu tenho 90 graus e aqui também eu tenho 90 graus. Perceba que eu tenho aqui 4 triângulos retângulos. Se eu tenho 4 triângulos retângulos, quem é esse C? C é sempre esse cara aqui, essa reta aqui, Então essa reta que eu estou dizendo que é a minha hipotenusa. Tudo bem? Então, C quadrado
é igual a quadrado, que é esse um dos catetos, e b quadrado é o outro cateto. Tudo bem? Então, hoje nós falamos que hipotenusa quadrado é igual à soma dos seus catetos. Eu vou até escrever aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. É isso aí. Tudo bem, gente? Basicamente, eu resumi para vocês o que é o Teorema de Pitágoras. E a gente vai para a aplicação para a gente entender um pouco mais. E aí embaixo ele tem uma parte explicativa. Assim conhecemos as medidas de A e B, lados de um retângulo. Podemos calcular a medida de uma diagonal por meio de uma expressão acima. Eu vou deixar vocês fazerem essa leitura com calma em casa. Aqui ele está trazendo basicamente o que eu acabei de explicar para vocês, trazendo aqui de novo a fórmula, aqui ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então aqui está falando aqui o Teorema de Pitágoras, nessas relações, o lado dos triângulos retângulos que corresponde à diagonal, nós chamamos de hipotenusa lá. E os outros lados que encostam no ângulo de 90 graus nós chamamos de catetos. É isso. Então, em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa A é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos B e C. Então, gente, essa é a formulazinha aqui que a gente vai usar para dar e vender sempre. Nós temos o primeiro exemplo aqui, acompanha o exemplo. Determine o valor de x no triângulo retângulo. Olha só. E detalhe, né? Perceba que agora esses números com raiz aqui não vão abandonar vocês. Sempre estarão aqui, ó. Então, ó, ou seja, quem é a hipotenusa? Raiz de 54. Quem são os meus catetos? O x é um dos catetos e o outro cateto é o 3 raiz de 2. Tudo bem, gente? Então, ou seja, aqui a fórmula não era exatamente aquela hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado? Né? A quadrado mais B quadrado, tanto faz, só mudando a nomenclatura, né? Ou a variável, como vocês quiserem. Quem é, o que eu quero dizer para vocês que é mais importante é o seguinte, quem é o H? A raiz de 54 ao quadrado, tá aqui, ó. Raiz de 54 ao quadrado. É igual, olha lá, igual da fórmula. Quem é o primeiro cateto? 3 raiz de 2. Então, coloca aqui, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado, mais, ó, mais. Segundo cateto, quem é o cateto? X quadrado. Beleza. Aí, o que vocês precisam saber? Que quando eu tenho aqui, nesse caso, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso simplificar. Eu posso cortar esse expoente aqui, que é a potência de potência, com o índice da minha raiz. Ou seja, o 54 sai sozinho, olha lá. E aqui, o que acontece aqui? O 3 vai ser elevado ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, e eu vou cortar esse 2 com 2 da raiz. Vai ficar, ou seja, 9 vezes 2, olha lá, 18. Entenderam? X quadrado. Então, simplesmente, ó, 54 menos 18, 36. Olha o que aconteceu aqui. Então, aqui, ó, isso aqui virou uma equação do primeiro grau. X quadrado igual a 36. Ó, aí a gente vai aplicar aqui. A operação inversa da exponenciação é radiciação, não é verdade? Então, esse 2 vai sair daqui e vai para o outro lado da igualdade. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, o que vai acontecer aqui? Ele vai virar a raiz de 36. Então, portanto, x é isso. A gente vai fazer bastante desses aqui para a gente pegar o jeito da coisa, tá? No exemplo 2 aqui embaixo, a mesma coisinha, tá? Pegou aqui, ó, a hipotenusa dessa vez é 5, a raiz de 2, e é lado e lado, lado ao quadrado, lado ao quadrado. Então veja o que aconteceu aqui, ó, 5 ao quadrado 25, corta esse com esse, então 25 vezes 2 é 50. Tudo bem até aí? Então lado ao quadrado vezes lado ao quadrado, então tem eu tenho 2 vezes lado ao quadrado. Então, o que está multiplicando passa dividindo, a mesma coisinha. Chegou aqui, ó, 5. Vamos ver isso na prática, como que vai ser aqui. Tem mais um exemplo aqui. Nós pegamos aqui outros lados aqui, fazendo lado quadrado vezes lado quadrado. Olha só, esses exemplos que estão aqui já vão jogar a gente lá para as nossas relações trigonométricas, mas eu não vou parar o meu tempo para falar sobre isso agora. Por quê? Porque eu quero fazer uma explicação um pouco mais completa sobre isso, tudo bem?
Então vamos adiantar um pouquinho aqui. Aqui ele estava falando sobre uma rampa, por exemplo, e aí a gente tem que imaginar que nós temos aqui um triângulo retângulo, porque eu tenho 90 graus, ou seja, eu tenho a altura que é 1,6, eu tenho uma distância aqui que eu não sei que é x, e ele tem a hipotenusa aqui. Então é uma relação de regrinha de 3, mas depois a gente fala também sobre isso. Bom, vamos para o nosso primeiro desafio aqui real, que eu acho que é bacana aqui, ó. Em cada triângulo retângulo, a seguir determina as medidas desconhecidas indicadas pelas incógnitas. Gente, quem é incógnita aqui, galera? Esse caso aqui é o x. E aí o que eu preciso que vocês já identificam? Onde que está... Gente, eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Já vou deixar a fórmula aqui, tá? Isso vai... toda vez que eu pegar um triângulo retângulo, detalhe, quando eu sei que é um triângulo retângulo, quando eu tenho 90 graus aqui, quando eu tenho um ângulo reto aqui, tudo bem? Então, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, que nesse triângulo retângulo eu tenho 3 lados, eu tenho 2 lados conhecidos e apenas um lado desconhecido, eu aplico a relação do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então isso é muito importante vocês entenderem. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, que eu tiver 2 lados conhecidos e apenas um lado que não é conhecido, eu aplico a relação do Teorema de Pitágoras. Então nós vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, esse lado aqui de AB ou de BC, né? Que nós podemos chamar ele simplesmente de BC, que é a mesma coisa de chamar ele de hipotenusa. É ou não é? Aqui eu posso chamar de AC, que eu posso chamar ele simplesmente de cateto. Aqui eu posso chamar ele de... eu vou chamar de BA ou AB, tá? É a mesma coisa de cateto. Então, ó, cateto, cateto e hipotenusa. E eu vou substituir na minha fórmula aqui. Então, o que é hipotenusa? Vamos lá, aqui, ó. X quadrado é igual. Quem é o meu cateto quadrado? 8 ao quadrado. Professor, mas qual é a ordem? Tanto faz a ordem, tudo bem? Cateto e cateto. Mais 6 ao quadrado, porque é o outro quadrado. Então, ó, x ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado, 36. X ao quadrado é igual a quanto? 64 mais 36 não é? É 100. Da mesma maneira que estava no exemplo anterior, ó, nós vamos pegar o expoente aqui e vamos jogar para o outro lado da igualdade. E a operação inversa da exponenciação é a radiciação, é ou não é? Então eu vou colocar aqui x é igual a raiz quadrada de 100, galerinha. Portanto, x é igual a 10. Tudo bem? É fácil ou não é? Tranquilo, né? Muito bem, muito prazer, o Teorema de Pitágoras. Aqui eu vou montar a mesma coisa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então vem cá. Quem é a minha hipotenusa? Agora vamos deixar um pouco mais difícil. É x mais 8. Vamos abrir e fechar um parênteses aqui. Quadrado. Igual. Cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais x ao quadrado. É ou não é? Galera, esse x mais 8 ao quadrado, vocês que são aí agora nono ano e o oitavo ano que foram meus alunos, sabem muito bem que isso aqui é o quê? Simplesmente x mais 8 ao quadrado não é x mais 8 vezes x mais 8? Isso aqui não é um quadrado perfeito? É ou não é? É? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo? É ou não é? Então vem cá. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 8, 16. Vai ficar mais 16x, mais quadrado do segundo termo. Produtos notáveis, né, gente? Quadrado da soma, só para a gente não lembrar. Ah, professor, mas eu não lembro. Então vocês vão fazer aqui. Se você não lembra como faz isso, vocês vão fazer aqui, ó, x mais 8 desse lado. E vamos fazer aqui, ó, x mais 8 desse lado. Vocês vão fazer a distributiva, o chuveirinho, lembra? X vezes x, x quadrado.
x vezes 8 dá 8x. Agora 8 vezes x, 8 vezes 8. 8 vezes x vai dar 8x. E 8 vezes 8, 64. Então, vocês vão colocar aqui, ó, x ao quadrado, mais 16x, mais 64. Lembra? Que é a mesma coisa que quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. No oitavo ano nós fizemos muito isso, né, gente? E aí, vamos continuar aqui, que o nosso problema não acabou. Igual 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, ou seja, 144, mais o x ao quadrado. Tudo bem até aí, galera? Tranquilos aí? Gente, o que eu vou fazer agora? Isso aqui virou uma equação do primeiro grau, do segundo grau, mas uma equação completa. O que eu quero dizer para vocês? Vamos jogar todo mundo para o lado esquerdo? É ou não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar aqui neste momento aqui, ó. Eu vou jogar o x quadrado para o outro lado. Esse vai vir para lá, tem uma setinha. E esse 144 também vai vir para lá também. É ou não é? Então vai ficar assim, ó. X quadrado, esse que estava aqui. Vou trazer o x quadrado de lá, vou deixar um do lado do outro, tá? Menos x quadrado. Aí eu vou deixar 16x. Esse aqui já estava parado, não tem nada a ver com a vida. Mais 64. E o 144 que estava positivo vai virar menos 144 igual a zero. É ou não é, galera? Eu vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui uma paredinha aqui, porque já sabe que eu vou continuar aqui, ó. Ó a minha setinha, ó. Vou fazer assim para que a gente ganhe tempo aqui, ó. Então, vem comigo aqui, ó. Não vamos perder o raciocínio, não. Se eu tenho x quadrado e devo x quadrado, tchau. Se cancela. É ou não é? Tchau, tchau. Então, ficou quem aqui em cima, aqui, ó. 16x. Se eu tenho 64, né? E eu devo 144, eu vou ficar com uma dívida de 80, não é isso, não? Então, vai ficar assim, ó. Menos 80 igual a zero. Tudo bem? Professor, mas eu poderia ter feito de outro jeito. Em vez de ter mandado o 144 para lá, era só eu ter mandado, ter enviado o 64 para o outro lado. Gente, lembra na equação do primeiro grau? Está na mesma. É ou não é? Então, ó, vamos continuar aqui. Ó. 16x é igual, esse menos 80 eu vou jogar para lá agora. Vai virar 80. Então, x é igual a 80 dividido por 16. Portanto, nós já sabemos que x é igual a 5. Ponto final nessa conversa aqui. Tudo bem? Então, se você quer saber o perímetro, por exemplo, se eu estivesse perguntando, você colocava 5 aqui no lugar, né? 5 mais 8. É ou não é? É, professor. Então, tá malandro. Então, ó. As 5 mais 8 aqui seriam aqui, são 13, então aqui seriam 5, então você somava aqui tudo para encontrar o perímetro. É ou não é? Bom, galerinha, para o primeiro encontro de teorema de Pitágoras, eu acho que está bacana. Tá legal. Vamos avançar devagar, porque agora já é muita informação, cateto, hipotenusa, aquela coisa e tal. Mas lembre-se, isso aqui é álgebra pura e isso eu tenho certeza que vocês sabem bem, porque eu ensinei vocês direitinho esse negócio aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Estamos juntos. Beijo no coração de todos.